Olá, gente. Esse é mais um vídeo do Astrosfera e hoje nós vamos começar uma série de postagens de vídeo sobre as posições dos planetas nas casas de acordo com a astrologia clássica. Existe um livro, quem já estuda astrologia conhece, que ele não é tão raro assim, que é o livro do Fírmicos Maternos. Você consegue ele na internet. Eu, por exemplo, estou com um exemplar aqui que eu vi na internet. Esse livro, né, ele é um conjunto de 4 livros. Né? E no terceiro livro você tem as posições dos planetas nas casas. E hoje nós vamos fazer a leitura e a interpretação da posição de Saturno no ascendente. Então eu estou com um texto em latim aqui e estou com um texto em inglês com uma tradução que não é considerada muito boa, mas já é alguma coisa, né? Esse texto aqui é da autora, ou do autor, eu não sei se é homem ou se é mulher, Jean-Yves Brun. Ele foi traduzido do latim no ano de 1975, na cidade de Nova York. O autor ou a autora, ele não está preocupado muito em precisão astrológica. Você vê que era um autor que traduzia mais assim traduções de literatura clássica. Então ele é mais preocupado com a estrutura frasal, com poesia e não está muito preocupado com a astrologia. E isso pode parecer besteira, mas em certos momentos vai se revelar importante. E eu vou fazer essas ressalvas para vocês. Eu poderia ter usado a tradução do James Herschel Holden, mas eu achei melhor essa porque dá para você ver o PDF e a gente aponta as incongruências se for necessário. Então vamos traduzir aqui, ó. Saturno, quando localizado de dia no ascendente, trará o nativo ao nascimento com um grande choro. Aquele que nasceu será o mais velho de todos os filhos, ou, se alguém nasceu antes dele, este será separado dos seus pais. Esse Deus sempre de dia, em qualquer um dos ângulos, faz o nativo o primeiro nascido ou o primeiro a ser criado, ou ele destrói os nascidos anteriores. Deixa eu falar para vocês a importância dessa frase. Ele está querendo dizer que Saturno, se você tem Saturno na primeira casa e se você nasceu de dia, o que é nascer de dia? Ter o Sol acima do horizonte. Se você nasceu de dia e tem essa posição, ele está querendo dizer que você vai ser o primeiro nascido dos seus pais. E se você não for o primeiro nascido dos seus pais, os filhos que nascerem antes de você terão morrido ou não serão criados. Na minha realidade, isso é verdadeiro. Eu tenho Saturno na casa 7, no ângulo, bem cravado assim na casa 7, na cúspide da casa 7. Eu vou mostrar para vocês. E minha família teve 4 filhos. Eu sou o terceiro filho. Os 2 filhos anteriores, o primeiro nasceu morto e o segundo morreu quando tinha 4 meses de idade. Então para mim, para minha realidade, isso aqui é totalmente verdadeiro. E eu já vi em outras famílias, eu tive uma namorada que tinha Saturno no ascendente, na cúspide do ascendente. E ela era a primeira filha e provavelmente a única, porque quando eu a conheci, a mãe dela já não estava mais em idade reprodutiva. A única da família dela, no caso.
Agora, isso gera um certo questionamento, porque, por exemplo, o pai dela se separou antes dela nascer, ou um pouquinho depois dela nascer, eu não vou lembrar agora. E ele já tem uma outra família, então ela tem irmãos por parte de pai de uma outra família. Mas ela, mesmo assim, esses irmãos nasceram depois dela. Então ela ainda assim é a primeira nascida dessa família que se separou, mas tecnicamente a gente pode considerar que houve uma família ali, né? Obviamente. Agora vamos ler o texto em latim. Você não precisa saber latim, não, eu vou explicar. Saturnus de dia no horóscopo. Aí tem essa palavra aqui, ó, partiliter. Partiliter constitutus. O que é partiliter constitutus? Constitutus é constituir, estar. É uma maneira formal de dizer que estar ou que é. Né? Partiliter. Essa palavra aqui era usada na astrologia para se referir a grau exato. Você tem três textos como William Lilly, em que William Lilly usa o termo aspecto partil. Quando ele fala aspecto partil, ele está falando que o aspecto é exato. A princípio, você achar que essa palavra, que era normalmente usada para se referir à exatidão, referindo-se a Saturno no ascendente, o que a gente para pensar? A gente para pensar que para essa previsão ser correta, o Saturno tem que estar muito próximo do ascendente, no grau do ascendente. Porque na tradição astrológica, esse termo partiliter se referia à exatidão. Mas isso está errado. Isso está errado. Partiliter não se refere. Partiliter é um termo usado para se referir a porções pequenas, a trechos pequenos, a detalhes. Partiliter. Então, se referindo grau a grau. Se referindo a grau, no caso. Então, a interpretação mais provável, desse termo ser usado aqui é que o autor estava se referindo a Saturno de dia no ascendente horóscopo, no ascendente, a partir do grau do ascendente até o grau da casa 2. Em outras palavras, ele estava falando de um sistema de casas, provavelmente. E qual seria esse sistema de casas? O próprio autor, num dos seus capítulos aqui, ele fala qual seria o sistema de casas. Esse sistema de casas é o mais simples da astrologia e é o sistema que mais independe da localidade onde a pessoa nasceu. Eu vou falar para vocês qual que é. Eu vou colocar no meu mapa para vocês. Aqui a gente tem um sistema que era usado na Idade Média por Abu Machar, que é o Alcabitius declinação. Esse sistema só tem nos Janos. Eu vou colocar o sistema que provavelmente o Fírmicos Maternos está se referindo é esse daqui, ó. Equal House. Esse é o sistema. Como é que é esse Equal House? É o sistema de casas mais fácil de fazer no mundo. Você sabe qual é o grau do ascendente? O meu é 17 de Áries no meu mapa. Isso significa que todas as cúspides vão ter o mesmo grau do ascendente nos seus respectivos signos. Então, se eu tenho a casa 1 em 17 de Áries, a casa 2 vai ser 17 de Touro, a 3 17 de Gêmeos e assim sucessivamente. Inclusive, o meio do céu, aí vai ter uma peculiaridade. Você tem o meio do céu. Esse meio do céu, ele, no caso aqui, na casa 10, você pode ter a 10ª cúspide e ela é diferente do meio do céu. Porque o meio do céu, ele é o meridiano do local onde a pessoa nasce.
entendeu? Ele é o local, ele varia conforme a latitude. Existem mapas que você vai ter o meio do céu na 9, o meio do céu na 11, e casos extremos você pode ter o meio do céu na 12 ou na 8. Então, o meio do céu merece um tópico à parte, mas independente de onde ele estiver, sempre vai ter no sistema de casas iguais uma cúspide na casa 10 obrigatoriamente. Essa cúspide vai estar obrigatoriamente sempre no sistema de casas iguais a 90 graus da cúspide do ascendente. E essa cúspide recebe um nome, nos textos antigos, um nome peculiar. Ela é chamada de local no pico, place at the peak. E, e ela tem uma importância equivalente ao meio do céu. É claro que à medida em que você vai estudando, você vai descobrir uma importância peculiar. Mas não é o momento para discutir isso, senão vai ficar muito complicado o vídeo. Então, o sistema que o Fímicos Maternos fala no livro dele, e que provavelmente é o sistema que ele está usando para fazer essas interpretações aqui, é o sistema de casas iguais. Por que ele estaria usando esse sistema para fazer a interpretação e não o sistema de signos inteiros? Porque este sistema, a hipótese para que ele tenha sido escolhido é a primeira, ele cita no livro dele, e a segunda, ele usa esse termo aqui, partiliter. Portanto, sempre que a gente pensar nessas interpretações do Fímicos Maternos, provavelmente ele estava usando o sistema de casas iguais e não um sistema de signos inteiros. Então eu vou dar uma diferença para vocês que não sabem muito bem como é que seria esse sistema. Por exemplo, eu tenho... Se nós usarmos os sistemas de casas iguais, o meu Júpiter está na casa 7. Ó, Júpiter, casa 7, Júpiter está aqui. Agora, tem um outro sistema que era muito, muito popular na astrologia grega e também é muito, muito popular até hoje na astrologia indiana, a Jyotisha, que é o sistema de signos inteiros. Como é que funciona esse sistema? Esse sistema considera o signo inteiro que está sendo tocado pelo ascendente como o primeiro signo. E os signos seguintes são consideradas casas a partir desse primeiro signo. Então, por exemplo, o Sol, se usar o sistema de casas iguais, ele está na casa 12. Só que ele está no primeiro signo, porque ele está no mesmo signo do ascendente. Então, para o sistema de signos inteiros, o Sol está no primeiro signo. A Lua aqui, por exemplo. A Lua, no meu caso, estaria na primeira casa. Só que pelo sistema de signos inteiros, ela está no segundo signo. Então ela estaria na casa 2 pelo sistema de signos inteiros. Então você tem aí dois sistemas diferentes, e esses dois sistemas durante muito tempo eram usados da mesma forma para extrair significado para os planetas. Então, o sistema, até hoje você não sabe, não tem uma distinção muito clara sobre a verdadeira função de cada um desses sistemas. Entretanto, na obra do Fímicos Maternos, a gente, por essas pistas que ele dá, partilité, a gente é inclinado a pensar que ele estaria usando o sistema de casas iguais, que é um sistema divisional, que não leva em conta os intervalos, as barreiras entre os signos, as fronteiras entre os signos. Por isso que a gente vai usar esse sistema para extrair significado. Por exemplo, outro exemplo aqui, eu tenho Júpiter na 7, mas ele está no 8º signo, a partir do ascendente. Então, dependendo do sistema que você usar, o planeta vai estar numa outra casa.
E durante 20, 30 anos, a dúvida que os astrólogos tinham quando esses textos começaram a ser estudados novamente, depois de séculos, era qual sistema funciona, ou uma outra dúvida, cada sistema funciona para quê? Né? Então você tem o Robert Schmidt, por exemplo, que durante 20 anos dizia que o sistema de signos inteiros era o sistema para representar os significados dos planetas, e o sistema de casas quadrantes, que é o sistema Porfírio, ou esse sistema de casas iguais que eu falei, era usado para se referir à força do planeta. Então a gente, hoje, o Robert Schmidt morreu em 2018, infelizmente, mas ele morreu já acreditando numa coisa diferente. Ele deu, antes de morrer, um workshop no qual ele dizia a possibilidade de significado de cada um desses sistemas. E vou dizer para você que eu fiz o workshop, mesmo assim é bastante complicado. É difícil de entender mais ou menos o que ele quer saber, o que ele quer se referir. Mas é isso. Nesse vídeo do Saturno na 1, e assim como nos vídeos subsequentes que eu vou dar para vocês, eu vou levar em conta que o planeta está no o sistema de casas iguais, no qual o planeta está na casa enquanto ele estiver à esquerda da cúspide dessa casa e antes à direita da cúspide da casa seguinte. Então essa lua aqui vai estar na casa 1 para o sistema de casas iguais, ok? E é o que a gente vai usar nessa série. Então vamos continuar aqui a interpretação do Saturno. Saturno, como eu falei, o nativo. Essa frase aqui é bastante interessante. Vai trazer o nativo ao nascimento com um grande choro. Isso pode ser uma coisa literal. A criança pode nascer com um choro muito alto, mas isso eu acho uma coisa muito irrelevante, né? Porque tudo que a gente quer no nascimento é que a criança chore, para ela abrir os pulmões e poder respirar. Uma criança que nasce e não chora causa preocupação para os pediatras, ela tem que receber oxigênio, então não é uma coisa assim muito boa. Então o nascimento normal é para a criança chorar mesmo. Então o que pode significar isso aqui? Vai trazer o nativo ao nascimento com um grande choro. Durante algum tempo eu interpretei isso de uma forma metafórica. Um dia antes do meu irmão nascer, o meu avô morreu. Então, literalmente, a minha mãe enterrou o pai dela e foi para o hospital para ser internada para o meu irmão nascer. Eu tenho a hipótese que Saturno no ascendente faz com que a pessoa nasça numa época de tristeza para a família. Então, por exemplo, eu não nasci, ninguém morreu perto do meu ano de nascimento, mas eu nasci numa época em que meus pais estavam extremamente desacreditados na hipótese de ter filhos, porque o primeiro nasceu morto, o segundo nasceu com uma síndrome genética raríssima, que fez ele morrer 4 meses depois de nascido. Então eu acho que o Saturno na casa 1 faz com que a pessoa nasça numa época triste para a família. Isso é uma hipótese minha. Depois você pode confirmar, falar que não tem nada a ver ou não. Agora, é muito fato, né, que quem nasce vai ser o mais velho dos filhos ou quem nasceu antes dele será separado dos pais. Esse Deus sempre de dia, em qualquer um dos ângulos, faz o nativo ser o primeiro nascido ou o primeiro a ser criado. Ou ele destrói aqueles que nasceram antes. Mas ele faz o nativo cheio de orgulho, boastful. Boastful é cheio de orgulho também, é orgulhoso. Pessoa arrogante, presunçosa.
Saturno no ascendente. Se Saturno estiver no ascendente de dia e Marte estiver em outro ângulo, ou anáfora de um ângulo, o que é a anáfora? A anáfora é o signo depois do ângulo. Ele fala que é. Aqui está dizendo que é antes, mas depende do ponto de vista, né? No caso, o que seriam anáforas? Por exemplo, aqui, ó. O Júpiter está em Escorpião. Escorpião vem depois do ângulo da 7. Então Júpiter estaria no anáfora. Aqui, por exemplo, Vênus. Vênus está na 11, numa anáfora do meio do céu. Isso seriam anáforas. Então, o autor está querendo dizer que se a pessoa nasce com Saturno na casa 1 e Marte está num dos ângulos, como aqui, ou está numa das casas que sucedem os ângulos, que é a casa 2, a 8, a 5 e a 11, ele vai dar o efeito que é: isso indica muitos maus, imenso perigo e perda de herança. Mas, geralmente, se não houver planeta benéfico numa localização favorável em aspecto a ele, ou se Marte receber a influência da Lua crescente, isso também gera uma morte violenta. Ou seja, se o Marte estiver, se Saturno estiver angular na 1, no ascendente, e Marte também estiver angular em qualquer um dos ângulos, sem o aspecto de Vênus, sem o aspecto de Júpiter, no meu caso aqui, só esse aforismo não é suficiente para significar uma morte violenta, porque a Vênus ela está fazendo um trígono com Marte. Ah, mas a orbe é muito distante, Marte está a 11 graus, Vênus está a 20 graus. Não, mas pode ser aspecto sem orbe, não tem problema. Mas se Saturno estiver localizado à noite no grau do ascendente, o nativo será impedido por grande weariness, que seria weary, seria cansaço. Impedido por grande cansaço e sempre será oprimido por trabalho duro. A alguns serão dadas ocupações perto das águas, mas esse tipo que eles estarão sempre cansados pelo trabalho. Então essa é a interpretação do Saturno na casa 1. Vamos resumir aqui, isso é importante. Saturno na 1, a pessoa é a primeira nascida da sua família. Se alguém nasceu antes dela, ou ela não é criada pelos pais ou ela morre, que foi o meu caso. Esses posicionamentos ocorrem para mapas diurnos. O que significa? Saturno é um planeta maléfico. A sua presença na 1 indica que a pessoa vai sofrer algum dano. Porém, no mapa diurno, Saturno tende a ser um pouco menos maléfico. Pode trazer algum benefício para a pessoa. Só que esse benefício, ele vem às custas de um mal para outra pessoa. Que esse é o significado de um planeta maléfico que se torna benéfico para a pessoa. Ele produz algum bem às custas do mal alheio, né? Isso é uma coisa muito importante de se dizer. Então, o que seria um bem, um Saturno no ascendente gerar um bem para a pessoa? No caso aqui, a escolha do autor foi que Saturno representaria que a pessoa é a primeira nascida viva. Porque o primogênito sempre tem a primazia na escolha da herança. O primogênito nas culturas antigas sempre era o que recebia a herança e sempre era o que recebia o melhor pedaço da herança. E sempre era o filho preferido. Então, isso sempre era às custas dos outros filhos. Então, era um benefício que a pessoa recebia às custas das outras pessoas que nasciam na mesma família. Portanto, esse Saturno no ascendente, em mapa diurno, produz isso. Também, mas ele ainda tem traços de maleficência, porque ele deixa a pessoa orgulhosa.
e pode dar uma morte violenta para a pessoa, de dia também. Mas para que isso aconteça é preciso um outro maléfico, Marte, angular num dos ângulos da carta, que seria a casa 7, 10 no próprio ascendente ou na 4. Ou nos signos que estão sucedendo os ângulos, que seria a casa 2, a casa 5, a 8 e a 11. Nessa condição, se Marte estiver nessas condições que eu falei, ele pode indicar para o nativo que tem Saturno no ascendente uma morte violenta. E aí depois o autor fala dos posicionamentos de Saturno em mapas noturnos, mapas abaixo do horizonte. E nesse caso, o Saturno não se refere mais que a pessoa é uma pessoa que é primogênita. E eu posso provar isso porque meu irmão nasceu de noite, tem Saturno no ascendente, no mesmo signo do ascendente, e no entanto ele não é o primeiro filho. E eu não morri depois que ele nasceu. Então, Saturno na casa 1, em mapas noturnos, mapas com Sol abaixo do horizonte, faz pessoas que são muito cansadas por causa do trabalho. São pessoas que sofrem muito com o trabalho. E podem trabalhar perto da água, perto de litoral, ou podem ser marinheiros. Mas eles sempre vão ter um trabalho muito pesado. Isso é claro que vai ser bastante reduzido se o Saturno for aspectado por um benéfico, que é o que acontece no mapa do meu irmão. Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo de posições dos planetas. A gente vai fazer... o propósito é que fazer de todos os planetas, em todas as casas, explicando, dando os detalhes. Vai ser eu quero transformar isso aqui numa reserva de conhecimento para o YouTube, para quem quer aprender astrologia clássica. Então aproveita aí, muito obrigado por assistir, curte, compartilha e ativa as notificações do canal. Um abraço.